12º dia dos exercícios espirituais para a total consagração à Santíssima Virgem Maria. Pedimos a Deus a graça de nos deixarmos guiar pela ação do Divino Espírito Santo, para que durante estes dias de preparação para a consagração à Santíssima Virgem Maria, o nosso interior esteja totalmente voltado para a nossa Mãe do Céu, sendo ela caminho seguro que nos leva ao encontro de seu Filho Jesus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Santo Evangelho segundo São Mateus. Parábola das 10 Virgens. O reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas candeias, saíram ao encontro do noivo. Ora, 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas, ao tomarem as suas candeias, não levaram azeite consigo, enquanto as prudentes, com as suas candeias, levaram azeite nas almotolias. Como o noivo demorava, começaram a dormitar e adormeceram. À meio da noite, ouviu-se um brado. Aí vem o noivo, ide ao seu encontro. Todas aquelas virgens despertaram então e aprontaram as candeias. As insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas candeias estão a apagar-se. Mas as prudentes responderam: não, talvez não chegue para nós e para vós. Ide antes aos vendedores e comprai-o. Mas enquanto foram comprá-lo, chegou o noivo. As que estavam prontas entraram com ele para a sala das núpcias e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. 12º dia, as promessas do batismo. No batismo, opera-se um milagre incrível, que é transformar a criatura humana em filho de Deus. Passamos a pertencer à família divina a partir do momento do batismo. Se fosse possível, isto um exemplo para entendermos o que é isto, participar e este milagre da participação na família divina, se fosse possível arrancar todo o sangue, imaginemos que por uma veia se conseguisse retirar todo o sangue que nós temos e por outra veia colocasse sangue divino dentro de nós, de cada um de nós, esse milagre seria zero em relação àquilo que se opera na hora do batismo. Porque com o batismo, quando o ministro nos batiza, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, são infusas dentro da alma uma série de virtudes, nomeadamente as teologais e as cardeais. A saber, fé, esperança e caridade, temperança, fortaleza, prudência e justiça. Esta infusão dá-nos uma particularidade e umas especificidades acima da compreensão humana e do normal. Um exemplo muito simples para explicar esta infusão das virtudes na alma. Por exemplo, a justiça. A pessoa pode até nem saber explicar o que é isto, justiça, mas sabe o que é. Apenas não sabe explicar. Porquê? Porque essa virtude já foi infusa dentro da alma. Por mais que eu não saiba pôr em termos, em palavras, a definição correta da justiça, eu sei o que é na mesma.
O mesmo acontece com as outras virtudes. A fé, por exemplo, dou aqui um caso de pessoas que conheci que não eram batizadas, adultos não batizados, e eles têm uma dificuldade enorme em compreender coisas que para qualquer batizado são elementares, principalmente em relação ao mundo espiritual, que é aqui a essência do nosso tema. O único exemplo que me vem à mente é mais ou menos como um daltónico, uma pessoa que vê as cores, mas não sabe identificá-las e distingui-las. Passa-se algo análogo com quem não é batizado em relação a temas de fé. A pessoa vê-os, mas não sabe identificá-los e não compreende como é que o outro identifica com tanta clareza. Há vários exemplos, mesmo que podíamos usar exemplos de escrita, da caligrafia. Há problemas desses que a pessoa não sabe identificar letras, não sabe identificar palavras, o que para um é uma situação difícil, que é o não saber identificar, para o outro é uma coisa extremamente fácil. A mesma coisa acontece com as graças que são infusas, colocadas dentro da alma na hora do batismo. Isso torna-nos muito mais sensíveis à compreensão da ação de Deus sobre a humanidade e sobre cada um de nós, ou até mesmo em vários ambientes. Entretanto, um ponto muito importante é a característica que cada um tem que ter pelo facto de pertencer à família divina, mais ou menos como um perfil. E isso foi-nos interrogado na hora do batismo, aqueles que foram batizados em adultos, e aos nossos padrinhos, aqueles que foram batizados em crianças. O que é que o ministro nos propôs? Perguntou se renunciávamos ao mal, ao pecado e ao demónio. E a resposta foi sempre positiva. Renuncio. E depois pergunta-nos as nossas crenças. Cremos em Deus Pai, em Deus Filho e em Deus Espírito Santo. Isto é dos pontos e dos aspectos mais importantes da nossa vida, que é algo que vem também com a graça do batismo, que é a noção de bem e de mal, já desde o primeiro instante. Todos nós sabemos o que está mal, todos nós sabemos o que é o pecado, uns mais, outros menos, e toda a gente sabe que o demónio exerce a sua ação. E, entretanto, no lado do bem, nós temos o apoio necessário para combater toda esta má inclinação, todo este mal do qual somos alvo e atacados com muita frequência pelo pai da mentira, pelo demónio, o pai da mentira, como vem no ritual do batismo. E como acontece, principalmente com as coisas de Deus, tudo isto vai caindo no esquecimento. E de tempos em tempos é preciso, novamente, voltar a relembrar pormenores extremamente importantes para o nosso progresso espiritual. E estes que vamos focar aqui hoje, voltar a relembrar, deixar mais assentos, mais fincados, seriam estas 3 renúncias que todos nós fizemos na hora do batismo, que é o renunciar ao pecado, ao mal e ao demónio. É preciso uma vigilância forte, uma determinação também forte para podermos cumprir esta promessa que nós fizemos na hora do nosso batismo. Para tal, é preciso muita confiança em Nossa Senhora, muita oração, porque senão a pessoa deixa-se levar pelas suas más inclinações, pela inclinação ao pecado com o qual todos nós já nascemos, e sem este auxílio espiritual não é possível, não conseguimos combater estas más inclinações, estes nossos defeitos, estas tentações para o mal e as seduções que o demónio nos coloca, sem o auxílio do sobrenatural, sem o auxílio de Deus. Peçamos, portanto, Nossa Senhora, graças especialíssimas nesta nossa consagração, nesta nossa entrega e uma força angélica para combater todos estes nossos defeitos, estas más inclinações e levarmos a sério as promessas que fizemos no nosso batismo.
Orações preparatórias. Oração Espírito Santo. Vinde, ó Santo Espírito, as nossas almas visitai, enchei nossos corações com vossa graça divinal. Vós sois chamado o intercessor, o dom de Deus Altíssimo, a fonte viva, o fogo, o amor e a espiritual unção. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por este transmitido a nós, enriqueceis a nossa voz. Iluminai o nosso entender, em nós vertei o vosso amor. Com a vossa graça eternal, o fraco em nós robustecei. O nosso inimigo repeli, e dai-nos logo a vossa paz. E tendo um guia como vós, evitaremos todo o mal. Fazei-nos conhecer o Pai, e o Filho revelai também, e que de ambos procedeis, fazei-nos firmemente crer. Glorifiquemos a Deus Pai, e ao Filho que ressuscitou, e ao Espírito de Deus, por todo o sempre. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Saudação a Nossa Senhora. Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar e estrela, porta azul dos céus, novas o anjo traz, ave te saúda, funda-nos na paz, de Eva o nome muda, mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dá-nos com presteza e livra-nos do mal, quebra a algema ao réu e dá aos cegos luz, dá-nos, Mãe do céu, o que ao céu conduz. Mostra seres mãe, faz a nós descer, quem por nós nascido quis de ti nascer. Dá-nos vinda pura, um caminho certo, para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, ao Cristo também, ao Consolador igualmente. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, Salvai-nos, salvai Portugal e ao mundo inteiro. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.